Olá! Hoje iremos apresentar um vídeo que tem como objetivo conhecer a história da nossa cidade, diferentes culturas e etnias que marcaram a nossa identidade cultural e religiosa dos recifenses. Vamos conhecer a nossa história! Durante os séculos XVI e XVII, o Nordeste foi como uma terra prometida para os cristãos novos, que eram judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, e aos judeus ibéricos. Eles eram forçados pela Inquisição a se converterem e, diante disso, muitos deles decidiram atravessar o oceano em busca da liberdade de culto. Foram importantes para o projeto colonial holandês, pois, com a ocupação holandesa no Recife, vieram muitos judeus portugueses que viviam em Amsterdã, junto com eles cristãos novos e descendentes que já viviam aqui. Acabaram retornando ao judaísmo e, por fim, formando algumas congregações, entre elas a Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas. Porém, após ficarem aqui por 13 anos, os holandeses foram derrotados na Batalha dos Guararapes e as famílias judias retornaram para a Holanda. Com a abertura dos portos do país, os ingleses começaram a chegar aqui no Brasil no começo do século XIX. Os ingleses esperavam encontrar aqui uma boa oportunidade para expandir sua indústria e comércio e obter o máximo lucro. Em 1810 foi celebrado o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, e em um dos seus artigos dizia que os vassalos da Majestade Britânica que morressem em território da Alteza de Portugal deviam ser enterrados em lugares designados para este fim. Como os súditos britânicos não eram católicos, eles não podiam ser enterrados em templos católicos ou em cemitérios anexados a ele. Então, sob as ordens do príncipe regente, o governador da capitania de Pernambuco mandou demarcar um lugar com a finalidade específica de ali ser construído o cemitério dos ingleses. The British ways of life were so close to us that there are some things we still do nowadays. Things like roads related to soccer, food, clothes, or what else, and the soccer team sport. A população brasileira é majoritariamente cristã, sendo sua maior parte católica romana. Herança da colonização portuguesa, o catolicismo foi a religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 1891, que instituiu o Estado laico. Baseado nessas informações, nos meados do século XIX, teve em Pernambuco um surto de febre amarela, e as pessoas que morriam com essa doença não podiam ser sepultadas em igrejas como costume. Então, o governador da província de Pernambuco na época, Francisco do Rego Barros, pediu ao engenheiro José Mamed Alves Ferreira que projetasse o cemitério, na qual sua localização seria o bairro de Santo Amaro, no Recife. Assim nasceu o cemitério Santo Amaro. Nele, existem vários tipos de túmulos que os restos mortais das pessoas podem ser encontrados. Tem um mausoléu, que são tumbas grandiosas que podem ser somente de uma pessoa ou de uma família. Pessoas que construíam mausoléus nos cemitérios eram geralmente as de família mais nobre, que pertenciam às altas esferas da sociedade. Existem também covos e gavetas, que geralmente são usadas por pessoas que desejam enterrar o morto, mas não têm tanta condição econômica para bancar a construção de uma tumba, por exemplo. Apesar de no início da história a morte ser vista como uma coisa ruim, principalmente depois da morte de Jesus, ela começou a ser vista com um aspecto diferente, pois depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, os cristãos começaram a acreditar na vida após a morte e a existência do céu, purgatório e inferno, como destino após a morte. A decisão para saber para qual desses três locais a pessoa irá é conhecido como dia do juízo final. Apesar do cemitério ser visto como lugar de morte, ele é cheio de vida. O solo dele é rico em matéria orgânica devido à decomposição dos corpos ali encontrados.
A Capela Dourada foi fundada em 1696 e terminada só em 1724. O seu terreno foi doado pelo Convento de Santo Antônio, fundado em 1606, com a finalidade de, quando um franciscano morrer, seria enterrado nela. O Convento de Santo Antônio foi um dos lugares que foi recebido pelos holandeses em 1630 e se instalaram ali até serem expulsos em 1654. Ao entrar na Capela Dourada, sentimos uma sensação de grandeza, exagero e plenitude, devido ao ouro, ao brilho e aos detalhes da característica barroca, como colunas retorcidas em forma de círculo, ideia de movimento, exagero de informação, rostos com emoção, azulejos profanos e cabelos nas imagens. É considerada a maior igreja barroca do Brasil. Nela, não é permitido o uso de flash Arthur Rosendo traz de Alagoas, mais precisamente de Maceió, para o Recife, a tradição religiosa que a gente chama de Xambá, que é a que a gente segue. Vocês devem saber que os chamados cultos africanos ou cultos afro-brasileiros são diversos. Cada um desses cultos, eu estou falando sempre no plural, significa que cada uma dessas nações ou tradições seguem rituais próprios, tradições próprias e muitas vezes uma língua própria. Aos negros e aos índios, por conta dessa religião oficial, não era permitido que se praticasse as suas religiões, as suas crenças ancestrais. Bem, a população negra no Brasil, para continuar suas práticas religiosas, teve que disfarçar as suas divindades, os seus orixás, pelos santos católicos. É por isso que até hoje, muitas casas de candomblé, a nossa também, continua, embora a gente saiba que santo católico é uma coisa, orixá é outra. É apenas um artifício que no passado se tomou para disfarçar a religião dos africanos. Então, alguns santos católicos foram escolhidos para dizer que era esse ou aquele orixá. E é claro que esse sincretismo entre as crenças africanas e a crença católica não era aleatória. Tinha que haver alguma coisa que justificasse essa escolha. Porque senão a mentira, o disfarce não pegava. A gente tem aqui dois exemplos clássicos desse sincretismo: Santa Bárbara e São Jorge. Mesmo com esse sincretismo, essa associação de santos católicos a orixás, a religião africana nunca foi tolerada. Em uma casa, quando descoberta, funcionando, se mantinha aberta. A polícia ia, as autoridades tomavam providências para fechar essas casas. Tanto é que aqui em Pernambuco, todinho, daqui do Recife até Petrolina, só existe um único terreiro que tem origem ainda no século XIX. É o terreiro do Baiadão, aqui em Água Fria. A nossa casa, como eu disse, fundada em 1930, em Campo Grande, ela vai ser fechada, como todos os terreiros de Pernambuco, vão ser fechados pela polícia em 1938, por conta do Estado Novo, do governo de Getúlio Vargas, que era um governo ditatorial.